No dia da sua formatura do ensino fundamental, Mirai estava no topo do prédio e apenas a escuridão nublava sua mente. Tendo vivido sua vida sem nenhuma felicidade, ele decidiu abraçar apaixonadamente o chão. Ele mergulhou de cabeça para dar um salto mortal no cimento, mas um anjo o pegou e ele pensou que estava sendo levado para o céu. No entanto, o anjo se apresentou como Nasse e está feliz por tê-lo salvo de virar uma panqueca. Mirai luta para acreditar nessa realidade e vê seu reflexo flutuando na janela. Ele ainda quer ser transformado em uma panqueca achatada, tendo desistido desde que seu irmão e seus pais morreram há 7 anos, e quando seus tios o acolheram. Ele assistia enquanto seus pais passavam tempo de verdade com os filhos, enquanto ele ficava trancado no quarto de lixo deles. Ele se tornou nada além de uma ferramenta para eles, e dormia todos os dias naquele quarto sozinho, tremendo. Ele pensou que não havia mais esperança em seu futuro, mas Nasse o levou embora voando e disse que é um anjo de classe especial. Ela tem o poder de dar a ele tudo neste mundo, seja liberdade ou amor. Mirai definitivamente pensa que comeu algo estragado ou realmente bateu no chão e entrou no Nirvana, mas o anjo diz para ele começar com a liberdade. Como ele não foi nada além de um escravo a vida toda, ela oferece a ele asas para voar e ser livre em qualquer lugar deste mundo. Além disso, se ele quiser amor, ela pode invocar uma flecha de cristal mágica e quem for atingido por ela se apaixonará instantaneamente por ele. Seja as asas ou as flechas, ela pode dar a ele como última salvação, mas Mirai não quer escolher, então ele a comanda a dar-lhe ambos. Nasse diz a ele que sim e que era apenas tradição formular como se ele pudesse escolher um. Mirai já teve o suficiente dessa viagem e decide voltar a abraçar o chão, mas Nasse lança os círculos mágicos para lhe dar uma abraçadeira e um colar. Ele não precisa se preocupar, pois apenas pessoas que também têm anjos poderão vê-los. Esta será sua vida até que um novo Deus seja escolhido, mas ela diz para ele simplesmente tentar voar já. Com um único pensamento de voar, suas asas se materializam do nada e ele decola em super velocidade em direção ao céu. Ele luta para controlar sua velocidade através das nuvens, mas eventualmente consegue ficar acima delas e vê o pôr do sol. A noite toda ele passou voando, pensando que era mais incrível voar do que ele jamais imaginou, e começou a chorar. Ele volta para a cidade e pensa que pode haver alguma esperança de viver, afinal. Hoje era dia de São Patrício em Tóquio e ele se lembrou de ter dado o trevo de 4 folhas ao amor de sua infância. Enquanto está sentado olhando para o céu, Nasse aparece novamente e diz a ele que pode roubar qualquer coisa que ele queira com sua super velocidade. E com a flecha, ele pode fazer qualquer um se apaixonar por ele e fazer qualquer coisa. Mirai não entende como ela pode se chamar de anjo, já que está pregando as ações de um demônio, mas Nasse diz a ele que demônios não existem. Se existe algo, está dentro dos corações de pessoas más como seu tio e sua tia que mataram pessoas. Mirai se pergunta sobre o que ela está falando, e ela revela que seu tio e sua tia foram os que mataram seus pais. Todo esse tempo, ele foi intimidado por eles e tratado como um escravo. A mente de Mirai se quebra, pensando que o anjo deve estar mentindo ao afirmar que eles mataram sua família, mas Nasse diz para ele usar a flecha para descobrir por si mesmo. Ele voa de volta para casa e sua tia diz para ele se apressar e sair da porta já. Mirai quer perguntar algo a ela, mas ela diz para ele calar a boca e se apressar. Ele aponta o braço em direção a ela e libera um líquido branco diretamente no peito dela. Desculpe, quis dizer, dispara uma flecha diretamente no peito dela. Quando ela se levanta, sua tia corre em direção a ele e está pronta para desenvolver a trama com seus canhões massivos, mas Mirai a empurra. Ele pergunta se foram eles que acabaram com sua família, e ela desmorona e culpa tudo no marido. Seu tio entra na sala e vê sua esposa chorando, mas ela revela tudo. O marido dela foi quem sabotou o carro para explodir só para roubar a fortuna da família dele. E as memórias daquele dia passam pela sua cabeça. Seus pais tinham ido levar seu irmão para a escola e ele ia preparar seu projeto, mas quando seu pai ligou o carro, ele explodiu. Eles continuam lutando e sua esposa revela que foi tudo por causa do dinheiro do seguro. A ideia de fazerem isso por dinheiro quebra a mente de Mirai. E ele diz que deveriam ter sido eles a morrer em vez disso. Sua tia ouve isso, e a próxima coisa que ele sabe é que sua tia queria saber como era o Nirvana. Nasse explica que esse é o poder de sua flecha vermelha. Se alguém fez algo que merece tentar encontrar o Buda, então encontrará o Buda se ele assim ordenar. Ele desmorona, percebendo como as pessoas morrem facilmente. Ele ainda está vivo depois de tudo isso, e ele se lembra das memórias que sua mãe deixou para ele. Quando ele mostrou a ela o retrato da família, sua mãe lhe disse que todos nascem com o objetivo de encontrar a felicidade e tentar alcançar uma felicidade maior, então ela queria que ele vivesse uma vida feliz. Naquele momento, ficou claro para Mirai que ele deve tentar continuar vivendo para alcançar a felicidade, e o anjo lhe diz que ele está certo e que ela está aqui para garantir que possa ajudá-lo a ser feliz. Ela finalmente se apresenta como Nasse, e ela será seu anjo pessoal. Alguns dias depois, Mirai está sentado no hotel. Ele está sem dinheiro e não podia pagar um quarto, então usou a flecha para convencer a equipe a deixá-lo ficar aqui. Mesmo que ele possa roubar tudo com esse poder, nada disso o faria feliz. Ele quer ter uma sensação comum de felicidade, mas primeiro precisa começar a ganhar dinheiro.
Nace diz a ele para acabar com seu tio e as crianças para recuperar todo o dinheiro que ganharam dele. No entanto, Mirai não consegue lidar com a ideia de ver toda a carnificina como da vez anterior, então ele pode usar a outra flecha branca que ela lhe concedeu. Esta flecha branca mata instantaneamente as pessoas de forma pacífica, e ela tenta explicar a razão por trás de todas essas habilidades. Deus se tornou fraco após uma longa vida tentando tornar a Terra um lugar melhor. Ele nomeou 13 anjos para encontrar humanos que serão capazes de servir como o novo Deus, e Nace estava animada para finalmente permitir que Mirai fosse feliz. Eles tinham um prazo de 999 dias, e todos partiram. Que porra de Mirai Nikki é essa merda? Depois de ouvir tudo isso, Mirai, espera, até o nome dele é Mirai. Na TV, ele vê uma pessoa sendo seguida por um anjo e vê que ele manipulou 5 mulheres para se apaixonarem por ele. Mirai se pergunta se há uma maneira de se proteger de ser atingido, e Nace continua a explicar as regras da flecha. A única maneira de alguém evitar uma flecha é voando mais rápido usando as asas. Além disso, os efeitos das flechas vermelhas expiram após 33 dias, e você só pode atirar em uma pessoa uma vez. Finalmente, você pode no máximo disparar 14 flechas dentro de 33 dias, que é provavelmente o que a pessoa na TV fez. Dentro de um carro, a trama se desenvolve. Quero dizer, muita trama se desenvolve. Quero dizer, trama demais se desenvolve. Eles imploram por um shake de proteína, mas enquanto ele pensa que essa vida é incrível, um traje de mega-homem em armadura abre a porta do carro e aponta uma flecha branca para ele, acabando com ele instantaneamente. Ele pega sua flecha vermelha e voa para longe. No dia seguinte, Mirai lê as notícias sobre o cara que morreu, e o anjo leva seu corpo de volta para o céu. Luta, o anjo que o carrega, está feliz que essa pessoa pereceu. Enquanto caminha pela cidade, Nace o parabeniza por entrar em sua melhor escola e acha que ele deve ser muito inteligente por ter atirado uma flecha vermelha em seu tio para confessar. Ela tenta animá-lo, mas percebe que esse cara cheira depressão em vez de copium, então pergunta por que ele não está tão feliz quanto deveria. Ele revela que está principalmente com medo da morte do outro candidato a Deus. No centro da cidade, um assalto a banco está acontecendo, mas a cópia do Superman aparece para salvar o dia. Metropoliman, que nome de merda! Ele começa a voar acima da polícia, atirando em todos com flechas vermelhas e afirma que está aqui para salvar o dia. Ele enfrenta o criminoso e se aproxima dele, desaparecendo bem ao lado da pessoa para bloquear sua arma. Ele atira nele com a flecha vermelha e o criminoso concorda em se entregar. Seu camarada, no entanto, tenta acabar com o Metropoliman, mas acaba atirando em seu próprio amigo. O criminoso dispara a espingarda e Metropoliman desaparece antes que as balas o alcancem, preparando uma flecha branca e acabando com o criminoso. Nace percebe que o anjo dele deve ser de uma classe especial, e Metropoliman continua a anunciar que há 12 inimigos que estão mirando nele. Ele já derrotou um, então anuncia em todas as estações de televisão que está procurando acabar com os outros 11. Mirai ordena que Nace desapareça antes que Metropoliman a veja. Ele tenta se misturar com a multidão e vai para casa. Mais tarde naquele dia, ele pede a Nace para revogar seu status de candidato a Deus. Mesmo que ela tenha salvado sua vida, ele não quer ser morto pelo Metropoliman. No entanto, ela revela que tirar sua flecha e asas acabaria com sua vida. Afinal, aquelas asas e flecha foram dadas a ele apenas porque ele desistiu de tudo. Foi uma ordem de Deus selecionar apenas candidatos prontos para desistir da vida. Ela lhe diz que anjos de classificação especial dão asas, flechas vermelhas e flechas brancas, enquanto os de primeira classificação dão tanto asas quanto flechas, e os de segunda classificação dão apenas asas ou flechas. No entanto, a classificação de um anjo pode mudar a qualquer momento, e Mirai se pergunta o que deve fazer nessa situação. No dia seguinte, ele vai para a escola sem Nace, e ela diz para ele atirar em Saki, sua paixão de infância, com uma flecha vermelha. Ele deve tentar fazê-la se apaixonar por ele dentro desses 33 dias, mas Mirai promete que não usará a flecha para isso. Ele vai para a escola e pensa que hoje será seu primeiro novo começo, mas no céu, um anjo aparece. A ideia disso lhe causa medo, mas ele tenta fingir que não existe. No entanto, nesse instante, o anjo percebe sua presença e desaparece diante dele, chocando Mirai. Essa reação confirma que Mirai é um candidato a Deus, já que ele pode ver o anjo, e o anjo revela que seu candidato a Deus está bem atrás dele. Ele vê Saki e ela atira nele com sua flecha vermelha. Mesmo tendo sido atingido pela flecha, ele sempre esteve apaixonado por Saki, mas o poder da flecha o obriga a confessar. Ela diz a ele que seus pais não estão em casa e que ele pode ir até lá. Então o Simplório voa em velocidade sônica para a casa dela. Ele espera dentro do quarto dela até que ela finalmente apareça. Saki pergunta a ele se ele possui flechas brancas, e ele confessa que sim. O anjo se preocupa que ele seja Metropoliman, mas ele diz que não é. Rebel, o anjo, tenta explicar o motivo de atingi-lo com a flecha. Ele quer que ele se torne as asas de Saki, já que ela não tem nenhuma. Mirai concorda em se tornar suas asas, e eles formam um pacto colocando as mãos juntas. O Simp atinge um clímax e um laço se forma em torno de suas mãos. Ele a abraça por trás e atinge o clímax novamente, então ele parte antes que ela perceba.
Eles voam juntos no céu e Mirai se lembra dos tempos que passavam juntos quando eram crianças. Ele a leva acima do céu e diz para ela avisá-lo se algo a estiver incomodando, porque ele sempre estará lá para ela. Saki diz a ele que é um problema pessoal, mas que ficará bem. Ela está feliz por ter conversado com ele, no entanto, e começa a chorar. Depois de um tempo, Saki recebe a notícia de que Metropoliman vai a uma estação de TV às 6 horas da tarde. O anjo o avisa que ele pode matar Saki se Metropoliman continuar vivo. Então a flecha vermelha de Saki o obriga a encontrá-lo. Ele diz que se chegar a isso, ele se sacrificará por Saki. No entanto, Nace aparece e diz para ele não ser tão precipitado. Ela sabe que provavelmente esses eram os planos de Rebel, o anjo da travessura. Se ele morresse, então suas asas e flechas seriam transferidas para Saki. Mas se Metropoliman morresse, então a flecha o teria compelido a dar essas asas e flechas para Saki também. De qualquer forma, Rebel teria vencido. Este plano horrível é a razão pela qual Rebel é um anjo de segunda classe. E a pureza de Nace é o que a torna um anjo de classe especial. Rebel confessa que estava apenas tentando armá-los, mas concorda em formar uma trégua para que ambos possam ter sucesso. No entanto, ele ainda está preocupado com as ações de Mirai quando a flecha perder o efeito, mas Nace garante a ele que Mirai atinge o clímax com Saki pelo menos uma vez por dia. Stop it. Get some help. Rebel está assustado. Passa um mês em que passam tempo juntos, e eles amarram Mirai a uma cadeira para garantir que ele não fará nada a Saki. Rebel acredita que esses são seus verdadeiros sentimentos, e Mirai não está bravo com Saki por atirar nele, porque finalmente pôde confessar seus sentimentos e percebeu o quão importante isso é. Ele não permitirá que alguém como Metropoliman estrague sua felicidade com ela, e Saki concorda porque ela quer ser feliz desde que está com ele. Mirai a vê corar e atinge o clímax, e o anjo pergunta se ele ainda está sob os efeitos da flecha. O pobre rapaz não consegue parar de atingir o clímax. O noticiário começa, e Metropoliman pede a todos os outros candidatos que venham e alcancem uma solução pacífica com ele. No estádio de beisebol, ele estará aguardando todos os outros candidatos. Mirai se pergunta como as pessoas que não estão no Japão conseguiriam sem asas, mas Nace tenta explicar que todos os candidatos a Deus são do Japão porque as pessoas gostam de encontrar o Buda no Japão. Mirai tenta pensar em um plano de ataque. No dia seguinte, Mirai vê anjos pairando no céu e se pergunta quantos candidatos a Deus estarão lá. Saki o avisa para parar de olhar antes que os anjos o notem, e Mirai se prepara para o momento de atirar em Metropoliman com uma flecha vermelha. Às 3 da tarde, Metropoliman aparece diante de todos no campo, e logo depois, os Power Rangers amarelo e azul aparecem, possuindo tanto setas vermelhas quanto asas. Eles disparam a seta vermelha em Metropoliman, mas ela não consegue perfurar, fazendo-os perceber que isto foi uma armadilha, afinal. Provavelmente, esta é apenas uma pessoa aleatória que foi atingida com suas flechas e deixada aqui para atrair os outros candidatos a Deus. Eles tentam chamar por Metropoliman, e acham que este plano finalmente mudará suas vidas. Um deles se lembra dos resultados do exame de admissão sendo divulgados e de como ficou arrasado por ter sido rejeitado. Ele sentou-se sozinho, e outro homem veio chorando por também ter sido rejeitado. Ele já tinha falhado uma vez, mas o cara de camisa verde já tinha falhado 3 vezes. Antes de abraçar o chão, decidiram aproveitar cada último momento de suas vidas. Quando o último trem começou a chegar, anjos apareceram diante de ambos e concederam-lhes as flechas junto com asas. Eles entendiam as leis e o governo melhor do que qualquer outra pessoa, então prometeram um ao outro chegar ao topo e fazer uma vida melhor um para o outro. Eles sabem que um candidato a Deus só pode disparar uma flecha a cada 2 segundos, e que o alcance da flecha é de apenas 31,6 metros, tornando este campo de beisebol o melhor lugar para um ataque. Nace e Rebel nem sabiam que as flechas tinham um alcance tão específico, e finalmente, a tela acende com o rosto de Metropoliman. Ele revela que estavam certos sobre o Metropoliman à sua frente ser falso e continua a mostrar suas flechas vermelha e branca, explicando que pode disparar flechas a cada 0,3 segundos em vez de 2 segundos, já que tem 2 delas. Ele se despede deles, mas os homens prendem sua cópia falsa. Uma garota começa a voar no céu e implora aos outros 2 para levá-la com eles, pois tem medo do Metropoliman. Ela não quer morrer depois de ser intimidada a vida toda. E Mirai percebe que Saki provavelmente também estava passando por algo. Ela permite que eles a acertem com uma flecha vermelha, mas quando ela se aproxima, Metropoliman pega uma flecha vermelha e a atinge, dizendo que eles não podem hesitar assim. Ele desaparece mais uma vez e promete se livrar deles, já que foram tão lentos. Os homens tentam formar uma aliança com todos os outros candidatos a Deus aqui e prometem trabalhar com eles para derrubar Metropoliman. Antes que percebessem, um Power Ranger rosa e verde entrou na conversa. Eles atiram flechas vermelhas no Power Ranger verde e rosa para formar sua aliança, mas enquanto estão distraídos, algo mudou em Metropoliman atrás deles. O locutor continua a anunciar que a super esquadrão da civilização de Metro 5 foi reunido. Eles acham que tem a vantagem numérica aqui, mas Mirai sente que algo está errado. Os 2 Power Rangers pedem para eles revelarem suas flechas, mas eles dizem que não sabem o que são. A tela gigante acende mais uma vez,
e Metropoliman tenta falar, mas anuncia que ele não é o verdadeiro Metropoliman. O verdadeiro está atrás deles e prepara 2 flechas para atirar diretamente neles. O Power Ranger azul é derrubado pela flecha branca, e o amarelo é atingido diretamente pela vermelha. O amarelo agora se tornou o servo de Metropoliman, e pergunta se ele poderia saber como isso aconteceu. Metropoliman revela que verde e rosa eram na verdade apenas humanos que o obedeciam para distraí-los da localização de Metropoliman. Mas o amarelo se pergunta como eles foram atingidos com flechas vermelhas. Metropoliman revela que pode controlar pessoas sem flechas vermelhas, e explica que pode fazer qualquer coisa com dinheiro. Ele vê o anjo tentando sair sem lhe entregar as asas e as flechas, mas ordena que as entregue antes de partir. Ele agora ganhou um total de 4 flechas e 2 asas. Agora, para o espetáculo do show, ele amarrou o Power Ranger amarelo com a garota e quer testar os limites da flecha vermelha. Amarelo promete que faria qualquer coisa, mas então o Metropoliman ordena que ele morra. Amarelo rejeita o comando, então o Metropoliman aponta uma flecha branca para ele. Amarelo começa a tentar voar para salvar sua vida, mas as restrições o impedem de se mover. Metropoliman dispara a flecha branca, e Amarelo entrou em Nirvana. A próxima é a garota, e Revel está preocupado que Mirai vai tentar intervir. Ele luta para pensar no que fazer nessa situação, sabendo que se hesitar mesmo que ligeiramente, pode acabar com a vida dele e de Saki. O anjo tenta impedir Metropoliman de atirar na garota, e ela começa a gritar por ajuda. Metropoliman continua tentando provocar os outros candidatos a Deus para reagirem. Assim que ele ativou o anel ao redor do pescoço, um anjo lhe disse para não se mover, e ele viu Nassé voando no céu. Enquanto ele olhava para cima, uma pessoa tirou uma foto deles. Nassé lhe disse para não agir sem um plano, ou ele estaria revelando seu status de candidato a Deus e perderia a vida em um instante. Ela voa sobre Metropoliman, dizendo-lhe que a garota não atrairá mais candidatos a Deus. Após ouvir essas palavras, Metropoliman percebeu que ela já tinha cumprido seu propósito e disparou sua flecha branca em direção a ela, deixando-a desabar no chão. Todos na multidão ficaram enojados com o que acabaram de testemunhar, mas Metropoliman ficou desapontado por não ter conseguido eliminar outro candidato usando a garota. No entanto, Nassé revelou que a única pessoa que ela queria que morresse seria ele, porque ele está no caminho da felicidade de seu parceiro. Então, ela prometeu que faria seu parceiro acabar com ele e voou para o céu, dizendo a todos os candidatos a Deus para irem para casa naquele dia. Os anjos começaram a levar as almas dos mortos e jogaram as asas e flechas, deixando apenas 8 candidatos restantes. De volta à casa de Sati, ambos estavam arrasados com o fato de serem impotentes, mas Mirai jurou que precisava eliminá-lo. No entanto, ele não conseguia odiar uma pessoa, muito menos acabar com a vida dela. Então Sati disse a ele que deveriam formar uma aliança com os outros candidatos a Deus, especialmente porque todos o odeiam. Quando ela disse essas palavras, um homem do lado de fora da janela dela disse que concordava com a ideia, mas Mirai correu para apontar sua flecha vermelha para ele. Mas o homem disse a ele que poderia atirar nele com a flecha vermelha agora mesmo se não acreditasse em suas palavras. No entanto, Nassé disse para ele não disparar sua flecha, porque ela podia perceber que o homem estava sendo honesto. Depois de trazê-lo para dentro, o homem revelou que não tinha muito tempo de vida, porque tinha câncer terminal que logo acabaria com sua vida. No dia em que ele deveria morrer, um anjo apareceu diante de seus olhos. Mas em vez de levar sua alma, o anjo tentou lhe dar uma última esperança e prometeu que lhe daria outra chance na vida. Se ele se tornasse o Deus deste mundo antes que sua vida fosse extinta, sua vida seria salva dessa doença. Ao ouvir essas palavras, o homem se virou para a foto de sua família e percebeu que finalmente poderia dar aos seus filhos e esposa a vida que merecem. Mesmo que ele tenha aproveitado a oportunidade no início, rapidamente percebeu que provavelmente não estaria vivo dentro de 999 dias e teve que fazer tudo o que podia com suas flechas. A primeira coisa que fez foi disparar sua flecha vermelha em pessoas ricas para conseguir milhões de dólares para sua família, mas ele sabia que um ladrão como ele não merecia ser um deus. Por causa disso, seu único desejo agora era garantir que Metropoliman não se tornasse o deus deste mundo, pois isso destruiria a vida de sua família. Então ele atirou em 14 pessoas e as enviou para o estádio a fim de localizar qualquer um dos outros candidatos a deus. E quando ele viu as fotos deles, soube que ambos eram boas pessoas. Depois de ouvir sua história, Mirai decidiu ajudá-lo a alcançar seus objetivos, mas com a condição de que ele continue seu tratamento, porque acredita que é egoísta da parte dele estar bem em simplesmente falecer e deixar sua família em desespero. Do outro lado do país, Metropoliman se perguntou como poderia usar suas 3 novas flechas. Com as flechas vermelhas sendo basicamente inúteis para eliminar outro candidato, ele se perguntou como poderia forçá-los a eliminar outra pessoa. De volta à casa da Saki, o homem finalmente se apresentou como Nanato e disse a eles que seu anjo era Barrett, o anjo do conhecimento. Antes de sair, ele mostrou suas ideias de fantasias para ocultar suas identidades e voou pela janela deles. Na manhã seguinte, na escola, o amigo de Metropoliman aproximou-se dele chamando-o de Kanade e disse-lhe para ir espionar sua paixão.
enquanto eles assistiam a equipe de arco e flecha atirando. Setas, Kanade perguntou a Minami qual seria seu desejo se pudesse ter qualquer desejo realizado, mas quando Minami disse que queria ficar extremamente rico, Kanade disse que ele estava errado, porque deveria ser algo que afetasse o mundo inteiro. Minami pensou que desejaria que todas as garotas feias desaparecessem, e Kanade achou que isso era mais apropriado. Então ele revelou que seu verdadeiro desejo seria a habilidade de trazer os mortos de volta, e Minami percebeu que ele estava falando sobre sua irmãzinha. Quando as garotas desapareceram, Kanade saltou pela janela e mirou na distância de 60 metros. Uma única flecha pode atingir apenas 31,6 metros de distância, percebendo que ele pode combinar ainda mais para alcançar mais de 100 metros de distância. Mais tarde naquele dia, Kanade voou com um buquê de flores para uma velha mansão, onde viu o corpo cristalizado de sua irmã e desejou a ela um feliz aniversário. Ao mesmo tempo, Mirai viu um acidente de carro no noticiário e uma nota deixada por uma garota que dizia que ela estava seguindo as ordens de Metropoliman. O Anjo da Trapaça tentou explicar que Metropoliman tem cerca de 5 flechas agora das pessoas que ele assassinou, então ele poderia ter dado algumas delas a uma pessoa depois de atingi-la com uma flecha vermelha, mas apenas pelos 33 dias em que foram controladas pela flecha. Depois de ouvir essas palavras, Mukodo sugeriu eliminar a garota, porque agora ela está voando pelo mundo e eliminando quem quiser. No entanto, ele sabe que a garota provavelmente é apenas uma isca para atraí-los, então eles vão contra-atacá-lo e acabar com sua vida com uma flecha branca. Nesse ponto, a garota pode voltar a ser inocente, mas Mirai não conseguia conceber a ideia de acabar com a vida de outra pessoa com uma flecha branca. Ainda assim, Mukodo lembrou-lhe que precisavam fazer isso em legítima defesa, mas Mirai disse que preferia ser intimidado do que intimidar alguém e ser eliminado do que eliminar alguém. Então Mukodo tentou colocar isso em uma perspectiva diferente. Ele perguntou o que ele faria se Saki estivesse sendo ameaçada por Metropoliman, porque nessa situação hesitar seria o mesmo que acabar com a vida dela. Mas quando ele tentou se decidir, ver o destino que o aguardava era incompreensível. Ele desabou no chão, percebendo que não poderia matá-lo com uma flecha branca. Enquanto isso, Kanade percebeu que, mesmo que seu plano de atrair os candidatos a Deus não funcionasse, pelo menos ele realizaria o desejo de Manami de eliminar todas as garotas feias do mundo. No dia seguinte, enquanto assistiam às notícias de assassinato na TV, Nanato contou-lhes sobre suas intenções de aniquilar Metropoliman, já que o lunático não parava de causar caos na cidade. Ele mostrou-lhes suas armas, com as quais pretendia acabar com ele, e deu a Mirai e Saki uma arma para se juntarem à luta. Mas eles recusaram, pois nenhum dos dois achava que poderia realmente usá-la. Eles viram Misurin no noticiário que havia acabado com outra garota e estava tentando atraí-los, se colocando como isca. Como Metropoliman estava tentando aniquilar o resto deles, eles se perguntaram se deveriam correr o risco, já que ele poderia estar à espreita esperando o momento para acabar com eles. Nanato sugeriu que entrassem na armadilha, mas que Mirai atirasse em Metropoliman com uma flecha vermelha quando ele viesse buscar seu prêmio. Com uma flecha vermelha nele, Mirai poderia transformá-lo em seu próprio ajudante e mandá-lo comprar McDonald's. Pensando que o plano poderia funcionar, decidiram aceitar o desafio e vestiram trajes de batalha. Nanato perguntou se Mirai acabaria com Metropoliman com sua flecha branca se tivesse a chance de fazê-lo, mas Mirai disse que não conseguia nem esmagar uma barata comendo sua comida, porque era tão fraco que seu nome do meio era Fracote. Percebendo que Mirai era irremediavelmente inútil, Nanato concordou em fazer todo o trabalho sujo e aniquilar Misurin antes que ela acabasse com mais pessoas. Na torre, Misurin estava assistindo a um vídeo anticlimático quando Nanato apareceu, exigindo saber o paradeiro de Metropoliman, mas imediatamente a torre explodiu, deixando Mirai gritando de horror. Enquanto observava a fumaça, com medo de ter perdido seu amigo, ele viu Nanato caindo no chão e voou para salvá-lo. Mas ao fazer isso, eles caíram no chão. Mirai começou a chorar. No entanto, Nanato acordou com uma tosse terrível, sortudo por ter sido salvo por seu traje. Nesse momento, Metropoliman apareceu atrás deles, pronto para acabar com Mirai com uma flecha branca. Mirai decidiu se tornar o palestrante motivacional para o qual havia se preparado, e começou a dar uma palestra sobre o propósito da vida e da morte, e que liderar pelo bom exemplo era a melhor maneira de governar, já que Metropoliman esperava ser coroado Deus. No entanto, o vagabundo disse-lhe que ele estava melhor sem nenhuma competição e queria todos os bilhetes de loteria para si mesmo, porque o que mais você esperaria de um super-homem de baixo orçamento? Quando Nanato finalmente conseguiu voar novamente, ele sugeriu atacar juntos, já que os números estavam a seu favor, mas Metropoliman rapidamente convocou seu anjo para apoio moral, não querendo correr o risco de entrar em um Isekai. Então Nanato também convocou Nace e Barret para protegerem suas costas. Metropoliman mirou sua flecha em Nanato, considerando o homem mais forte entre os dois e esperando reduzir o déficit em 70%, já que Mirai era um fraco inútil que poderia ser facilmente descartado como lixo. Damn! Na esperança de obter uma vantagem, ele mostrou-lhe seu detonador, ameaçando explodir a cidade em pedaços.
Então, Nanato decidiu se oferecer, não querendo arriscar a vida de muitos. Metropoliman queria um cordeiro sacrificial em troca de poupar a cidade e exigiu as habilidades de Nanato após eliminá-lo. No entanto, Nanato acreditava que essa era a oportunidade perfeita para eliminar o falso Superman. Então ele disse a Mirai para atingi-lo com sua flecha no instante em que ele lançasse sua própria flecha nele. Mas o covarde estava com muito medo para mirar. Quando o Metroman lançou sua flecha, ele disparou sua própria flecha contra ela, fazendo-a voltar para ele. Quando ele ameaçou explodir todos, Mirai de repente voou em sua direção, quase o empalando, mas ele voou para longe a tempo. Mirai atacou novamente, implacável com seus ataques e gritando como um lunático. Mas o fake Superman desviou de tudo. Ele disparou sua flecha, mas ele a bloqueou, e enquanto a lançava novamente, Mirai continuava desviando e bloqueando. O vilão investiu contra ele, e eles lutaram incansavelmente, com ambos tentando destruir um ao outro. De repente, Metroman voou em direção a Nanato e lançou sua flecha nele, mas Mirai a afastou. Enquanto lutavam novamente, Nanato decidiu atacar Metropoliman por trás. Ele voou em direção a ele, atacando-o com tiros incessantes que causaram uma rachadura em seu capacete. Com o arqui-inimigo deles fora de cena, eles decidiram voltar e rapidamente colidiram com a casa. Nanato perguntou se Mirai perdeu a cabeça durante a luta, mas o adolescente deprimido mal percebeu o que estava fazendo. Ele se perguntou por que o fardo de derrotar Metropoliman estava sobre ele, já que ele estava muito miserável para lutar por alguém. Então, Nace disse a ele que eles estavam lutando para salvar o mundo, porque se o cara louco se tornasse Deus, o mundo inteiro certamente queimaria. No dia seguinte na escola, a amiga de Saki viu Mirai olhando para ela como um perseguidor assustador e ia confrontá-lo. Mas Saki a impediu de humilhá-lo, pois achava que ele já tinha muito com que lidar e não precisava ser ainda mais infeliz do que já era. Naquela tarde, ao voltar para casa, Nanato perguntou se Mirai poderia fazer um esboço de Metropoliman. Mas o cara já tinha esquecido o que viu, pois estava sempre em um estado de depressão, então Saki sugeriu fazer uma pausa. Naquela noite, enquanto ele dormia, Saki o convidou para sua cama para uma conversa sincera. Ela parecia extremamente triste e pediu aos anjos para se afastarem. Rebel se perguntou se eles iam começar algum desenvolvimento de trama e pediu para ver o processo. Mas Nace achou que ele era um esquisitão louco e imediatamente o afastou. Enquanto estavam deitados na cama, Saki disse a Mirai que queria sentir o calor do líquido branco dele em seu peito. Yeah, boy. Mas Mirai achou que ela estava exigindo demais. Tendo crescido juntos, ela se sentia terrível por tê-lo abandonado após a perda dos pais, e esperava compensar isso com uma noite de grande paixão antes de entrar em um isekai. Ela confessou a ele que, alguns anos atrás, tinha tentado expiar seus pecados e correu atrás dele para se desculpar por seus erros, mas o encontrou pulando de um prédio para abraçar o chão. Devastada pela própria culpa, ela havia fugido e tentado abraçar o oceano, mas felizmente encontrou seu anjo. No entanto, mesmo agora, ela estava perturbada pela culpa disso, e esperava morrer em seus braços quentes. Querendo realizar seu desejo, Mirai a levou para fora, e com as mãos unidas, ele voou. No céu noturno, ele decidiu deixá-la ir, mas segurou sua mão, permitindo que ela reconsiderasse sua decisão. E enquanto ela começava a cair, rapidamente agarrou a mão dele, chorando como uma romântica sem esperança e dizendo que desejava partir e ter filhos com ele. Com essas palavras, cordas mágicas giraram em torno de suas mãos, unindo-os em uma união duradoura. Alguns minutos depois, eles estavam em um telhado e Sati começou a dizer a ele que sonhava em ficar ao lado dele para sempre e ter sua flecha penetrando seu peito. Então ele sorriu para ela, feliz por ser amado pelo amor de sua vida, e enquanto prometia ficar com ela para sempre, começou a voar com ela. No dia seguinte, Nanato revelou que estava se aproximando de descobrir a identidade de Metropoliman. Esperando se juntar à luta, Saki perguntou a Barrett como ela poderia conseguir seu próprio par de asas. Então Barrett lhe contou os 4 métodos. Ela poderia matar um candidato a Deus, perfurá-lo com uma flecha vermelha em seu leito de morte, receber asas de seu anjo ou exigir as asas de um candidato a Deus cuja alma estava sendo levada para o céu. Com todas as outras opções parecendo impossíveis, Nanato sugeriu que ela ficasse mais próxima dele nos momentos finais de sua vida com câncer. No entanto, ela pensou que tinha outras esperanças além de esperar por um homem moribundo e disse a ele que preferia pegar as asas de Metropoliman. Afinal, ele era um doente que nunca mereceu voar em primeiro lugar. Nanato ficou surpreso com suas palavras e perguntou a Mirai se a noite de desenvolvimento da trama liberou alguns grandes hormônios em seu corpo. Mas antes que ele pudesse responder, Revel disse-lhes que se tornaria um anjo de primeira classe, para poder abençoá-la com asas. No entanto, ele não tinha certeza de como aumentar seu posto, então Barrett disse-lhe para quebrar um recorde do Guinness no céu ou se tornar o cara mais inteligente do mundo. Alguns dias depois, eles se mudaram para uma igreja, já que a casa anterior era muito apertada para acomodar todos.
E antes que percebesse, Saki encontrou Revel tentando encher seu pequeno cérebro com os tomos celestiais, que eram todas as memórias da criação, na esperança de aumentar seu rank imediatamente. Quando ela o deixou, revelou seu traje deslumbrante para Mirai e Nanato, mas de repente um pequeno portal se abriu diante deles, e uma flecha vermelha voou em direção a Saki, mas Mirai se colocou no caminho pronto para recebê-la em seu lugar. No entanto, Nanato recebeu a flecha, dizendo-lhes que ela pertencia a ele, e por um momento ele se perguntou o que poderia ter dado errado, já que a flecha só deveria retornar após o portador estar morto. Depois de perceber que sua família pode ter sido atacada, ele rapidamente voou para o céu com Mirai e os anjos. Ele tentou ligar para sua esposa, mas ninguém atendeu. E quando chegaram à sua casa, encontraram um homem estranho esperando do lado de fora. Então ele disse a Mirai para eliminá-lo enquanto ele invadia a casa. Ele começou a correr pelos cômodos na esperança de encontrar sua família, mas eles não estavam em lugar nenhum. Ao ver o vestido danificado de sua esposa, percebeu que seu pior medo de perder a família estava prestes a acontecer. Lá fora, Mirai apontou sua flecha vermelha para o homem estranho, que estava apenas brincando com sua espada como o cara esquisito do Coringa. Enquanto Mirai se perguntava se ele era outro candidato a Deus, decidiu lançar sua flecha, mas ele voou para longe a tempo e, após um momento, chegou a um parque. Seu nome era Hajime, e ele nasceu como uma criança pobre e extremamente feia antes de crescer e se tornar um garoto muito mais feio e repugnante, sendo odiado por todos por causa de sua aparência horrenda e imunda. Como ele era o perdedor mais feio saído direto de uma introdução de clímax de N, ele nunca conseguia falar com nenhuma garota, pois nenhuma delas olharia para seu rosto nojento e repulsivo. Uma noite ele descobriu que sua irmã havia se transportado para outro mundo, já que não podia mais suportar olhar para o rosto repugnante dele. No entanto, um anjo apareceu diante de seus olhos, apresentando-se como Balta, um anjo de primeira classe, e disse-lhe para se tornar um candidato a Deus para que ele pudesse fazer um mundo tão feio quanto seu rosto. Wow. Mas o perdedor fedido e inútil só queria conhecer garotas e pediu uma flecha vermelha para que elas se apaixonassem por ele no ato. No dia seguinte na escola, o nojento perdedor atirou uma flecha em sua paixão escolar e logo começou a dizer que desejava provar o lindo mel dela. E enquanto segurava as mãos dela, o horrendo perdedor pediu um beijo e logo começou o desenvolvimento da trama. No entanto, quando ele olhou no espelho, descobriu que era realmente o humano mais feio de todo o universo que nem sequer merecia sexo de graça, e imediatamente começou a surtar. Quando ele voltou para casa, começou a chorar como um menino que perdeu seu doce. No entanto, alguns dias depois, ele viu Metropoliman na TV e decidiu escolhê-lo como seu próprio John Cena. Quando Balta lhe disse que Metropoliman era de uma família rica e tinha garotas sonhando em entrar em sua cama, Hajime decidiu fazer cirurgia plástica e se tornar um seguidor de seu novo ídolo. Após a cirurgia, Hajime começou a malhar. Ele se perguntou se poderia conhecer Metropoliman, mas o senhor ídolo provavelmente o acabaria antes que ele pudesse dizer seu nome. Alguns dias depois, seu rosto foi revelado e enquanto caminhava pela rua alguns minutos depois, todos começaram a olhar para ele. Quando olhou no espelho, viu uma doce jovem e imediatamente voou em sua direção. Toda a sua vida, ele sonhou com este belo momento em que poderia olhar para uma garota e perguntar seu nome. But he blew. Um pouco como um idiota, fazendo a pobre garota correr por sua vida. Em sua casa, o perdedor começou a chorar novamente, percebendo que todas as suas cirurgias nunca o tornariam um verdadeiro top G, porque ele não passava de um inútil. No entanto, ele logo viu a cena de batalha de Mirai e Metroman na TV, e achou injusto que seu herói não pudesse destruir o mundo, então decidiu se declarar o novo Justice Kid. Quando Balta lhe disse que Metropoliman seria o pior líder deus, Justice Kid mandou ele se ferrar. A única coisa que faria esse idiota feliz era ver o mundo queimar. Então, depois de alguns dias, ele tentou agendar outra cirurgia plástica para se parecer com seu herói. Mas o médico disse para ele se acalmar, pois estava começando a aparecer uma boneca ambulante. Ao voltar para casa, Hajime descobriu que Metropoliman estava no ensino médio e decidiu procurar em todas as escolas da cidade. Alguns dias depois, uma garota disse ao senhor ídolo durante a aula que um adorador viciado, que praticamente queima velas em seu nome, estava procurando encontrá-lo. No entanto, ao sair, Metroman atirou nela com uma flecha vermelha, mas percebeu que ela já tinha um mestre, então a matou com uma flecha branca para manter seu segredo seguro. Alguns minutos depois, um cara entrou em uma sala vazia, substituindo o Sr. Idol e perguntando quem era Hajime. Ele se chamou de seu maior fã, que tinha muito medo de aparecer pessoalmente, mas desejava servi-lo. Para determinar seu valor, Metropoliman decidiu dar-lhe um teste, que era sequestrar a família de Nanato. Agora, tendo feito isso, ele perguntou se podia penetrar a esposa de Nanato com uma flecha do amor, mas Metropoliman o chamou de o mais inútil e feio do mundo. You're a victim! Dentro da igreja, Nanato recebeu uma ligação do Sr. Idol.
Quem contou a ele sobre o paradeiro de sua família, então todos voaram para encontrá-lo. Com Saki sozinha, ela logo começou a se sentir triste e inútil. Determinada a ajudá-la, Rebel voltou para o quarto e começou a encher sua cabeça com os tons. No parque, Nanato gritou por sua família e encontrou Hajime em cima de uma casa de espelhos onde sua família estava sendo mantida. Ele bateu no vidro e entrou apressadamente, sem pensar. Hajime ficou surpreso que seu plano realmente funcionou e revelou que ninguém poderia sair dali. No entanto, quando ouviu a esposa de Nanato dizer que o amava, ele começou a perder a cabeça. Tendo crescido sem qualquer afeto, Hajime achava que amor era uma palavra inventada e que ninguém poderia realmente amar outra pessoa. De repente, Mirai apareceu acima dele, apontando para ele com uma flecha branca, mas ele o chamou de covarde que não poderia aniquilar ninguém. Ele tentou lançar uma flecha vermelha em direção à esposa de Nanato, mas Mirai atirou nele enquanto ele se esquivava por pouco. Dentro da caixa, Nanato começou a atirar no vidro, esperando quebrá-lo, mas apenas arranhou a superfície. Do lado de fora, Hajime apareceu diante de Mirai com seu anjo, fazendo-o perceber que ele também era um candidato a Deus, mas Metropoliman também apareceu e mirou nele. Ao ver Metroman, Hajime começou a perder a cabeça e disse que esse era o dia mais feliz de sua vida miserável. Mas o senhor Ido não se importou e mirou sua flecha em Nanato, querendo matá-lo naquele momento. No entanto, Mirai estava determinado a salvá-lo e começou a se mover em direção à caixa. Ao encontrar Nanato, ele sugeriu voar ao redor do vidro para que Metropoliman não pudesse mirá-los, pois era a única maneira de proteger sua família, então ele aceitou voar ao redor. Lá fora, Metroman disse a Hajime que acabariam com os dois quando estivessem exaustos. Mas Hajime estava se perguntando por que Mirai entrou na caixa e estava arriscando sua própria vida pela família de Nanato quando ele poderia ter voado e se salvado. Quando Metroman lhe disse que eles se amam, ele começou a surtar novamente. Dentro da caixa, Mirai disse a Nanato que não tem planos para escapar. Enquanto estava lá fora, ele teve muito pouco tempo para elaborar um plano, e apenas seguiu o primeiro pensamento que teve. Para o resto daquela noite, Hajime esperou do lado de fora do vidro, brincando com sua espada como o cara de Samurai Jack. Alguns minutos depois, Mirai disse a Nanato que sabia uma maneira de escapar da caixa. No entanto, ele estava apenas esperando deixar Hajime curioso o suficiente para abri-la. Depois de um momento, eles explodiram em uma luz brilhante, fingindo ter escapado. As formigas tolas realmente acreditaram que eles tinham desaparecido e sugeriram olhar dentro da caixa. Mas Metroman ameaçou arrancar a cabeça dele. Quando chegou a noite, a curiosidade de Hajime começou a crescer novamente, já que a caixa esteve silenciosa o dia todo, e ele pensou em dar uma olhada. Ido perguntou se ele gostaria de passar o dia de ação de graças sem os olhos. Pela manhã, Hajime percebeu que seus anjos haviam desaparecido, mas Metroman disse-lhe que eles estavam apenas seguindo o roteiro. Em uma torre distante, Nasu e Barret esperavam que Hajime acreditasse no truque deles e libertasse Nanato e sua família. Ao mesmo tempo, Hajime começou a olhar através do vidro, perguntando se poderia dar-lhes um pouco de comida. Mas Metropoliman ameaçou destruí-lo. Enquanto isso, na igreja, a cabeça de Revel estava prestes a explodir de tanto estudar. Quando tentou colocar outro tomo na cabeça, ele caiu, então ele correu para pegá-lo. Ao pegá-lo, descobriu Saki esperando do lado de fora, parecendo inútil e deprimida. Ela disse a ele que se sentia como a super-heroína mais inútil do mundo, e que era apenas um peso morto para todos. I'm here to tell you right now, we don't care. No entanto, ela desejava oferecer algum apoio moral e sugeriu caminhar até o parque. Mas Revel disse a ela que estaria em perigo se Metropoliman descobrisse que ela também era uma candidata a Deus. Naquele momento, ele começou a chorar, sentindo-se triste por ela, mas suas lágrimas se transformaram em bolhas, e enquanto uma luz dourada brilhava ao seu redor, Deus apareceu diante dele, dizendo que suas lágrimas haviam criado um recorde mundial no céu, e devido a isso, ele estava sendo promovido a anjo de primeira classe, e foi nomeado o Anjo da Emoção. Um novo círculo mágico se formou ao redor de sua cabeça, mas imediatamente ele o lançou sobre Saki e ela ganhou grandes asas naquele instante, realizando seu desejo. Alguns minutos depois, eles apareceram na torre, e os anjos aplaudiram Revel por sua promoção. Depois que Balta encorajou Saki a resgatar seus amigos da caixa, ela decidiu mirar em Hajime e imediatamente disparou uma flecha vermelha nele, fazendo-o amá-la naquele instante. E enquanto ela voava em direção a ele, ele começou a atingir o clímax. Enquanto isso, na caixa, Nanato e Mirai estavam exaustos de voar o dia e a noite inteiros, e esperavam por um milagre. Nanato estava prestes a desistir, mas lembrou-se de que sua esposa o havia avisado para nunca desistir de sua família. Então ele se determinou novamente. Do lado de fora, Hajime continuava a atingir o clímax como se estivesse em alguma orgia louca. Quando o Metropoliman perguntou por que ele estava agindo como um esquisitão assustador, ele disse que tinha molhado as calças e precisava se limpar. Então ele voou para longe. No entanto, ele apareceu diante de Saki, perguntando se ela gostaria de vê-lo pular de um avião sem suas asas ou um paraquedas.
Mas ela pensou que ele pareceria um saco cheio de ossos, e disse-lhe para libertar os amigos dela. Comovido pelas suas palavras, ele imediatamente voou como qualquer outro bobo e esmagou sua espada no vidro. Ele disse a Metroman que ia libertar a família e começou a martelar sua espada nele. Lá dentro, Mirai e Nanato continuaram voando por aí. Quando ouviram o barulho lá fora, pensaram que era o Metropoliman tentando atraí-los para o vidro. No entanto, Hevel revelou que estavam tentando resgatá-los e informou que Saki tinha conseguido suas próprias asas. Enquanto Hajime continuava batendo no vidro, Metropoliman ameaçou aniquilá-lo, mas o apaixonado estava perdido de amor e não pararia. Ele disse que finalmente entendeu por que os adolescentes fazem loucuras por amor, e como ninguém nunca se importou o suficiente para mostrar-lhe afeição verdadeira, ele não perderia a oportunidade de estar com a garota dos seus sonhos, e com isso, ele perfurou o vidro com uma estocada final. Imediatamente, Metropoliman começou a ir embora, tentando detê-lo antes que Mirai e Nanato fossem libertados. Enquanto ele voava para o céu, 3 idiotas voaram ao lado dele para dar apoio, e enquanto Hajime tentava quebrar o vidro, eles colidiram com o parque. Metropoliman ameaçou acabar com Saki, já que ela estava em grande desvantagem numérica, mas Hajime voou à sua frente, determinado a proteger o amor de sua vida. Enquanto isso, dentro da caixa, Nanato avistou a rachadura no vidro e começou a atirar nela enquanto eles quebravam para fora. Imediatamente, a espada girou para a mão de Hajime. Depois que o grupo se reuniu, Nanato decidiu enfrentar Metroman pela última vez. No entanto, Metropoliman queria uma luta justa, então ele disse para levar a família para um lugar seguro antes do confronto. Momentos depois, Saki levou a esposa de Nanato para a igreja, mas quando estava prestes a sair, a mulher perguntou por que eles estavam lutando. Então ela disse que estavam tentando salvar o mundo do maior desastre após a Segunda Guerra Mundial. Logo, Saki voltou ao parque e estava pronta para partir com a filha de Nanato. Então Nanato deu a ela um último abraço antes de Saki voar. Como o Metropoliman estava usando um traje protetor grosso, ele achou que não poderia ser aniquilado pelas armas de Nanato ou Hajime. Sua maior ameaça era Mirai, que tinha uma flecha branca que poderia acabar com ele num instante. No entanto, Mirai não tinha certeza de que poderia eliminá-lo, pois nunca considerou a execução como uma opção. Então, para ajudar em suas decisões, seus amigos decidiram controlar uns aos outros. E à medida que se aproximavam, prontos para se perfurar com uma flecha vermelha, Nanato pediu desculpas por envolvê-los na batalha. E então, eles cravaram a flecha em si mesmos, tornando impossível para Metroman controlar qualquer um deles. Enquanto se preparavam para a batalha, Metropoliman anunciou que iria se afastar até que todos os seus seguidores fossem derrotados. Imediatamente, Ryuki avançou como o primeiro desafiante, sacando suas armas e pronto para disparar contra todos. Hajime aceitou o desafio e voou em sua direção, mas imediatamente o psicopata começou a atirar nele, enchendo o parque de balas e explosões enquanto destruía tudo à sua vista. No entanto, Hajime passou por todas as balas sem um arranhão, então a ameaça lançou um bazuca contra ele, destruindo a torre à sua frente. De repente, o Brutamontes tentou cortá-lo por trás, mas ele voou para longe. No entanto, suas asas foram pegas por Mirai e Nanato, que começaram a puxá-lo em direção ao chão, permitindo que Hajime o cortasse. Ao atingir o chão, ele descobriu que seu braço havia sido cortado e que ninguém se importava com ele, então ele imediatamente voou para longe. Sayaka começou a se sentir mal, mas Mirai a encorajou a se recompor. Logo, um lunático descontrolado avançou. Ela era Fuyuko, e quando começou a revelar seu plano, mostrou-lhe seu vírus especial que criou para destruir o mundo. Como uma rápida demonstração, decidiu testar nos ratos diante de seus olhos e liberou o vírus em seu frasco. Quando a pobre criatura começou a se deteriorar, o psicopata começou a gritar e a ter um clímax, ameaçando liberar esse mal no mundo se eles não se oferecessem como cobaias. Como Mirai era a maior ameaça, Metropoliman exigiu que ele fosse o primeiro a tomar a injeção, mas Mirai não conseguia entender por que Metroman queria eliminar o mundo em primeiro lugar. Afinal, ele desejava governar tudo. Quando Mirai começou a se mover em direção à ameaça, ela ordenou que Nanato e Hajime jogassem suas armas no chão. Quando ele se aproximou, Saki gritou para ele voltar com medo de perdê-lo, mas ele continuou andando. Ele se perguntou se sacrificar-se tornaria o mundo mais seguro para todos, mas sabia que Metropoliman era um canalha e continuaria machucando pessoas por prazer. Enquanto Fuyuko o perfurava com uma seringa, ele segurou sua mão e abriu suas asas. Então ela liberou o vírus do frasco, pronto para destruir o mundo. No entanto, Mirai perfurou-o com sua flecha branca e matou o vírus. Imediatamente, Nanato gritou para ele acabar com ela naquele instante, mas Mirai apenas ficou ali, segurando a mão dela.
Nanato disse a ele que Fiuco não se arrependeria se ele a deixasse escapar, mas continuaria ameaçando o mundo com o vírus. No entanto, ele não conseguia se forçar a aniquilá-la. Então Fiuco começou a provocá-lo, dizendo que tinha um armazém inteiro cheio do vírus e que ia destruir o mundo todo, mas Mirai temia a ideia de acabar com alguém. De repente, Nanato caiu no chão de exaustão. A doença dele estava começando a corroer profundamente seu corpo e ele estava apenas lutando para permanecer consciente. No entanto, ele decidiu pegar uma arma, determinado a ver Metropoliman morrer diante dele, e a apontou para Fiuco. Utilizando a distração, Metroman convocou uma flecha vermelha e branca, procurando eliminar Mirai, mas ele mirou sua própria flecha na garota, esperando usá-la como escudo contra as flechas de Metroman. Quando Metropoliman disparou sua flecha, Fiuco abriu suas asas e lançou suas seringas em Mirai em um ataque fatal. Saki de repente voou em seu caminho, querendo morrer em seu lugar, mas as flechas desviaram dela, pois eram destinadas a matar Mirai. Com as seringas prestes a atingi-la, Hajime pegou sua espada e as cortou, mas ao errar a última, colocou seu braço no caminho. Naquele momento, o vírus entrou nele e sua pele começou a se deteriorar. No entanto, Fiuco já estava empalada com sua espada e desmaiou imediatamente. Hajime disse a Saki que viveu a vida mais inútil e imunda que qualquer ser humano poderia ter, mas em seus últimos momentos estava feliz por tê-la conhecido e por entender o verdadeiro significado do amor. Enquanto ele derretia, suas asas se dissolveram em velhos sacos e apenas uma flecha vermelha permaneceu em seu lugar. Enquanto Saki chorava, 2 anjos desceram do céu, então Balta deu a Saki os anéis mágicos de Hajime e devolveu sua flecha a ela. Metropoliman disse a Mirai que ele era responsável pela morte de Hajime, já que ele falhou em acabar com Fiuco quando teve a chance. Mas Mirai não concordaria com isso e o acusou de tentar matar todos por causa de suas ambições estúpidas. Ele sempre esperou ver todos partirem para sempre e, por isso, nunca aniquilaria ninguém. Nanato cuspiu sangue e, ao desmaiar, Metroman atirou uma flecha nele, mas Mirai o salvou por pouco. Ele ia levá-lo a um hospital para tratamento, mas o homem estava determinado a ver Metropoliman ser aniquilado e exigiu ficar. Então Mirai permitiu que Saki o retornasse ao chão. Nanato perguntou se o último seguidor de Metroman estava disposto a morrer por ele, mas o garoto imediatamente voou para longe. Sem outro apoio, Metroman decidiu enfrentar Mirai e começou a provocá-lo, dizendo que ele era inútil e não conseguia nem vencer uma barata. No entanto, Mirai confessou que não tinha intenções de acabar com ele, mas preferia atingi-lo com uma flecha vermelha e torná-lo seu próprio zelador antes de selá-lo para sempre como uma múmia. Metropoliman disse que acabar com ele seria uma coisa mais gentil a se fazer, mas Mirai não tinha intenções de sujar suas mãos com seu sangue repugnante e pervertido. Para a batalha final, Metropoliman sugeriu que criassem algumas regras, então Mirai concordou com ele e disse que só poderiam atirar flechas um no outro, uma de cada vez, até que um deles fosse empalado. Logo eles voaram para o chão, prontos para o confronto. Metropoliman decidiu lançar uma moeda, dizendo que quem ganhasse o cara ou coroa daria o primeiro tiro. Mas ao lançar a moeda, ele disparou uma flecha que foi bloqueada por pouco e chamou isso de aquecimento. Enquanto se aproximavam, Mirai disparou uma flecha, mas ela foi bloqueada, deixando-o chocado, pois ele pensava que só ele poderia desviar as flechas. Metropoliman se autodenominou o maior homem vivo, e que ele era o melhor candidato para a posição de Deus. Há alguns anos ele tinha uma irmã chamada Rhea, a quem amava muito e dava-lhe tudo o que o dinheiro podia comprar. Como eles tinham tudo o que sempre quiseram, ele estava determinado a mantê-la só para ele, e não a deixava ter amigos. No entanto, uma noite, ela contou-lhe sobre um rapaz que conheceu e de quem estava começando a gostar, mas Metropoliman não queria que ela ficasse com mais ninguém, por isso ameaçou trancá-la em uma torre de celular como Fiona. Com medo por si mesma, ela tentou fugir, mas ele a pegou e gritou com ela. No entanto, a garota se soltou de seu aperto e começou a tentar abraçar o chão. Ele imediatamente correu até ela, e ao levantá-la, ela parecia bem por um momento, mas desmaiou. O cara perturbado percebeu que ela precisava de tratamento imediatamente, mas estava psicótico demais para deixá-la fora de sua vista e decidiu vê-la morrer. Na noite seguinte, após o enterro, ele visitou um laboratório onde ela estava sendo mantida no gelo como um desgraçado ou peixe. Ele pretendia preservá-la como um troféu e esperava que ela se tornasse o Homem de Gelo em 100 anos ou algo assim. Enquanto ele desabava em lágrimas falsas, ele tirou uma faca, mas um anjo apareceu atrás dele e disse que ele poderia reanimá-la tornando-se Deus e poderia transformá-la em um anjo. Essas palavras se tornaram sua motivação, e o inspiraram a matar todos os candidatos a Deus que existiam, da mesma forma que ele estava tentando acabar com Mirai. Quando ele convocou sua flecha, ele atirou em Mirai, mas ele bloqueou. Na cidade, todos começaram a assisti-los em telas gigantes. Com Mirai e Metropoliman a apenas alguns metros de distância, Mirai começou a se perguntar se ele estava considerando um novo plano de ataque, mas o cara negou e disse que estava apenas interessado em vencê-lo de forma justa e se tornar Deus.
Tinha sido sua obsessão por muito tempo, mesmo que duvidasse que um deus realmente existisse e pensasse que os anjos eram meramente criaturas sobrenaturais, mas ele não tinha nada a perder ao tentar. Quando Sati lhe perguntou por que ele era tão horrível e cruel, ele a acusou de tentar distraí-lo e mandou-a se danar. Imediatamente, Mirai disparou uma flecha contra ele, mas ele conseguiu bloqueá-la novamente. Sati disse a ele que não tinha desejo de se tornar Deus, mas estava apenas curiosa para saber como ele governaria o mundo se tornasse um. No entanto, ele zombou da pergunta dela e atirou em Mirai novamente, mas foi bloqueado novamente. Ele começou a dizer-lhes que nasceu para dominar o mundo inteiro e que, se tornasse Deus, destruiria todos que ganhassem abaixo do salário médio e eliminaria todos os que não pagam impostos e todos que estão à espera de benefícios de desemprego. Ele pensava que os pobres não mereciam pão e que era melhor deixá-los morrer de fome enquanto os ricos ficavam mais ricos. Ele não queria perdedores feios como Hajime em seu mundo, mas apenas homens ricos como Elon Musk e Bill Gates. E quanto às garotas bonitas e pobres, ele achava que elas estavam melhor servindo mesas. Com alguns centímetros de distância um do outro, Mirai se preparou para dar o que poderia ser seu tiro final. Como sua flecha vermelha não podia matar ninguém, ele percebeu que Metroman poderia acabar com ele num instante com sua flecha, mas ele não podia voar para evitá-la, pois isso seria contra as regras do seu confronto. No entanto, enquanto se observavam esperando para ver quem faria a primeira tentativa, Mirai percebeu que esse Metropoliman pode não ser o verdadeiro, então Metroman decidiu revelar seu rosto. Assim que Mirai o viu, sua confiança cresceu e ele estava convencido de que poderia derrotá-lo. Enquanto isso, na cidade, enquanto as pessoas continuavam assistindo à batalha nas telas, um cara aleatório começou a gritar em apoio a Metropoliman. Ao mesmo tempo, Mirai começou a avançar em direção a Metroman, mas quando ele disparou sua flecha, Mirai a bloqueou e se lançou contra ele. No entanto, a flecha ficou presa e não o perfurou, permitindo que Mirai percebesse que ele já tinha uma flecha dentro dele. Naquele momento, uma nova flecha começou a crescer em sua mão, mas Mirai o empurrou para trás, fazendo a flecha se lançar para longe. E enquanto ele abria suas asas, segurou sua mão e envolveu as asas ao redor dele. Metropoliman percebeu que seu fim poderia estar próximo e, em pânico, sacou uma lâmina e começou a esfaquear Mirai com ela. Mas felizmente, seu traje o protegeu, e ele não soltou a mão. Metroman disse ao seu anjo para mover seus anéis mágicos para a outra mão, mas Meiza não o fez. Quando ele tentou esfaquear Mirai novamente, Sati segurou sua segunda mão, e ambos o prenderam contra a parede. Desesperado para se libertar, ele cortou o capacete de Sati e começou a gritar como um louco, enquanto abria suas asas, e tentava voar para longe. Mas em um esforço final, Mirai e Saki invocaram cordas mágicas que amarraram suas mãos naquele instante. Com seu arqui-inimigo finalmente contido, Nanato avançou, pronto para acabar com ele, e começou a cambalear mais perto, fraco e tonto de sua doença. Mirai tentou dissuadi-lo e disse-lhe para abandonar seu desejo de aniquilação, mas Nanato já tinha tomado sua decisão, e enquanto caía no chão, lembrando-se de sua esposa e filha, percebeu que acabar com o falso Superman era a única coisa que traria paz à sua alma. Enquanto ele mirava, Metroman descobriu que o fim estava chegando para ele, e começou a dizer que se arrependeria de todos os seus pecados e ficaria na prisão pelo tempo que quisessem. No entanto, nenhuma quantidade de promessas mudaria seu destino. Nanato acreditava que acabar com ele era seu destino, e ao lembrar de sua família novamente, começou a atirar em Metropoliman. Enquanto as balas se aproximavam, ele tentou voar para longe, mas ficou preso e não conseguia libertar as mãos. Percebendo que sua vida estava prestes a acabar, ele começou a gritar, dizendo que não queria mais se tornar Deus, e que doaria toda a sua riqueza para a caridade. Mas as balas penetraram em seu traje. Nesse momento, uma flecha vermelha e vários anéis mágicos voaram para o céu. Mas quando Mirai tentou segui-los, ele descobriu que Nanato havia desmaiado. Maiza começou a puxar a alma de Metropoliman e começou a se perguntar por que toda a sua riqueza não podia reanimá-lo. Balta entendeu a ironia de sua pergunta e disse a ela que nenhuma quantidade de riqueza poderia garantir uma longa vida para um humano, pois eles nunca foram feitos para ter tudo. No hospital, o médico disse à esposa de Nanato que ele nunca mais acordaria, pois estava na fase mais fatal de sua doença. Quando ela começou a chorar, tirou o cigarro dele e colocou em sua boca, já que ele nunca parava de fumar quando estava vivo. No entanto, o cigarro caiu, e naquele instante, Barrett apareceu acima e puxou sua alma do corpo. Como Nanato queria que Saki ficasse com suas asas, Barrett decidiu dar a ela seus anéis mágicos e desapareceu diante deles. Imediatamente, a flecha de Mirai se desfez, que Nanato havia colocado dentro dele, e naquele momento, ele soube que nenhum milagre reanimaria seu amigo. Naquela noite, Saki sugeriu que voltassem para casa, mas Mirai estava se sentindo culpado por permitir que Metropoliman fosse aniquilado, e se culpava por não ter impedido que isso acontecesse. Quando Saki lhe disse que tomaram a decisão certa, ele disse que ela o estava apoiando por causa da flecha dele que estava dentro dela. Mas ela lhe disse que sempre esteve apaixonada por ele e estava disposta a fazer qualquer coisa por ele, mesmo sem a flecha dele em seu coração.
Após um momento, Mirai decidiu contar a ela que Metropoliman havia sido atingido por uma flecha antes da luta deles, e que após sua morte, a flecha e os círculos mágicos voaram para quem o estava controlando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o último seguidor de Metropoliman, Yuito, agradeceu a Balta por ajudá-lo a atrair Metropoliman para sua aniquilação. Ele tinha atirado a flecha vermelha nele, e estava feliz por ter todos os seus poderes. Ao mesmo tempo, Mirai começou a se perguntar quantos mais inimigos eles precisavam derrotar, mas temia que outro inimigo poderoso surgisse em breve. Quando Saki trouxe o jantar para ele alguns minutos depois, encontrou-o deitado no chão dormindo e decidiu cobri-lo para que não sentisse frio. Na manhã seguinte, ela o convidou para o café da manhã, e enquanto ele comia, disse que era a melhor refeição que teve desde que perdeu sua família. Enquanto isso, Nasi e Revel estavam tendo uma reunião com os outros anjos, enquanto se perguntavam se algum dos candidatos a Deus restantes era adequado para se tornar Deus. Quando o Anjo da Verdade, Yaisley, disse que eles estavam sem esperança, Benimo, que era o Anjo dos Jogos, prometeu apresentar um candidato digno antes que seus 800 dias se esgotassem. Na igreja, enquanto Mirai e Saki estavam comendo, Revel correu até eles e contou sobre um novo candidato a Deus que estava se revelando ao povo. Era Yuito, e quando ele tirou a máscara para que todos vissem, começou a subir no ar. Quando o repórter perguntou como ele obteve seus poderes, ele decidiu contar a história para todos. Como Deus estava cansado de governar o mundo, ele enviou 13 anjos à Terra para que pudessem encontrar um substituto. Ao revelar um desenho de seu anjo, ele disse que apenas os candidatos escolhidos tinham a capacidade de vê-los. Vários meses atrás, ele era um ninguém na escola e vivia uma vida muito triste e solitária. Quando ele tentou comer muitos doces, um anjo apareceu para ele e lhe deu a flecha vermelha e a habilidade de voar. Então, quando ele voltou para a escola no dia seguinte, ele colocou flechas em seus colegas de classe e fez com que se apaixonassem por ele e lhe dessem seus brinquedos. No entanto, um dia, ele viu Metropoliman ameaçando aniquilar todos os candidatos a Deus no mundo, e ficou com medo por si mesmo, então decidiu atirar uma flecha nele, e fez com que ele lutasse com Mirai até a morte. Com 6 candidatos a Deus restantes, ele esperava encontrar o resto deles, e revelou que esperava ver Mirai se tornar o novo Deus. Como ele não conhecia sua verdadeira identidade, queria que todos o procurassem e revelassem quem ele era para que pudesse ser votado como Deus. Mas Mirai e seus amigos acharam que era uma armadilha para eliminá-los. Quando Sati perguntou se Mirai poderia ser coroado Deus com o apoio de outros candidatos a Deus, Revel revelou que era uma possibilidade. No entanto, eles precisavam apoiá-lo sem serem influenciados por uma flecha vermelha. Na cidade, 3 policiais se esgueiraram para o telhado e lançaram uma edição. Você sabe, mas ele voou, deixando todos olhando em choque. Alguns dias depois, Sati sugeriu que fugissem, já que metade do mundo estava procurando por eles. Ela achava que seria melhor viverem em alguma ilha remota e comerem cocos no café da manhã, e em alguns anos poderiam começar a ter filhos e assistir televisão tarde da noite. Mirai sempre imaginou acordar em suas belas cerejeiras, mas achou que fugir seria uma atitude covarde, então sugeriu que fingissem ser pessoas normais. Várias semanas depois, eles voltaram para a escola fingindo não se conhecer. Mas enquanto Mirai estava voltando para casa, um homem estranho parou diante dele e exigiu falar com ele. Com Mirai parecendo assustado demais para se mover, o homem mostrou-lhe seu distintivo, mas imediatamente Mirai abriu suas asas e apontou sua flecha para ele. No entanto, o homem disse que veio em uma missão de paz e era tão inofensivo quanto uma pomba. Embora o mundo inteiro estivesse procurando por ele, considerava-o valioso demais para ser exposto. De repente, ele começou a se perguntar se Mirai estava segurando uma flecha vermelha ou branca, já que ele não podia realmente vê-la. Com Mirai ainda parecendo assustado, ele disse a ele que outro agente estava tentando encontrar Sati ao mesmo tempo. Imediatamente, Mirai correu em direção a Sati e a viu com uma mulher aleatória, que ela acabara de perfurar com uma flecha vermelha. O homem correu até ela, mas como não conseguia ver a flecha, decidiu perguntar qual era a cor favorita dela. No entanto, a mulher só conseguia se lembrar do nome de Sati, pois estava totalmente apaixonada. Fascinado por sua descoberta, o homem lhes disse que a senhora era sua esposa e que estavam casados há uma década. E embora ele sempre soubesse sobre as habilidades das flechas vermelhas e brancas, parecia um filme enquanto assistia tudo acontecer diante de seus olhos. Ele se apresentou como Roshi e lhes disse que eram os adolescentes mais procurados do mundo por causa de suas habilidades, já que todos os países do mundo estavam tentando torná-los os assassinos mais poderosos vivos. Com essas palavras, Mirai e Sati abriram suas asas e estavam prontos para voar, mas ele jurou pela sepultura de sua mãe que estava dizendo a verdade. Momentos depois, no carro dele, ele lhes disse que os candidatos restantes a Deus estavam sendo caçados por toda a cidade e precisavam de ajuda para encontrá-los, pois logo seriam transformados em exterminadores dos dias modernos. Com essas palavras, Mirai começou a entrar em pânico, mas jurou nunca ser pego. Dentro do apartamento, Roshi disse à esposa, Yumiki, que eles estavam sendo convocados para a sede, mas ela preferia ficar com o novo amor de sua vida.
Sachi desejava evitar uma situação constrangedora, então disse a ela para ir com ele. No entanto, antes de partir, entregou-lhes novos telefones para manter seus paradeiros ocultos. Quando eles foram embora, Mirai disse a Sachi que Roshi estava agindo de forma estranha e pode ter intencionalmente permitido que sua esposa fosse atingida por uma flecha para ganhar a confiança deles. Mas ela achou que ele estava ficando paranoico e acreditava que eles realmente se importavam com eles. Quando voltaram naquela noite, Mirai declarou seu apoio a eles. Mas depois de um momento, Roshi começou a pedir a Saki que desse à esposa dele seu próprio par de asas. Como ela só poderia tê-las por algumas semanas, ele achou melhor que ela aproveitasse seu presente e começasse a ver anjos ela mesma. Após uma pequena hesitação, Saki jogou-lhes um anel mágico, e imediatamente, um par de asas surgiu dela quando viu os anjos e começou a subir no ar. Após um momento, Roshi revelou suas descobertas a eles, e disse que várias pessoas estavam começando a se declarar como candidatos a Deus, e estavam fazendo campanha para a Assembleia Estadual. Na noite seguinte, Mirai decidiu aparecer diante de um homem que fingia ser outro candidato a Deus, mas quando ele começou a gritar, Mirai percebeu que o cara era falso. No dia seguinte, enquanto procuravam uma nova pista, Saki decidiu dar a Yumiki outro anel mágico para que ela pudesse invocar suas próprias flechas vermelhas. Após alguns dias, Mirai apareceu diante de um garoto e apontou sua flecha para ele. Seu nome era Minamikawa. Quando ele começou a surtar, Mirai perguntou por que ele não tinha voado como qualquer outro candidato a Deus teria feito. Então ele disse que não tinha asas. Considerando-o um candidato de baixo escalão, Mirai decidiu atirar nele com uma flecha. Em uma casa próxima, um jovem estava confessando ao irmão que acabou com os pais disparando uma flecha vermelha neles e os comandou a entrar no Nirvana. Ao ouvir essas palavras, o irmão ficou horrorizado e pediu para morrer como os pais. Então o jovem convocou sua flecha, mas quando a lançou em sua direção, ela foi bloqueada quando Mirai apareceu diante de seus olhos. Logo, o anjo do jovem, Oguro, apareceu atrás dele para dar apoio. Depois de perceber que Minamikawa era o único sem um anjo, Mirai decidiu perguntar-lhe se seu rosto horrendo havia assustado seu anjo. So, that one there was a violation, personally, I wouldn't. Mas o cara nunca teve um anjo, então ele começou a confessar que era o maior perdedor do mundo, e que não poderia pagar por um anjo, nem se fossem vendidos por $1. Ele tinha mentido sobre ser um candidato a Deus porque tinha medo de ser aniquilado. Ouvindo essas palavras, o garoto se apresentou como Shuji, e disse a Mirai para acabar com ele, já que era um órfão deprimido e solitário. Ao invocar uma flecha vermelha, ele a chamou de Flecha dos Desejos, pois podia fazer qualquer um se eliminar sempre que se sentissem tristes e miseráveis. Vários meses atrás, enquanto estava no hospital, ele decidiu acabar com o sofrimento de seu avô, e ao perfurá-lo com uma flecha, ordenou que ele se machucasse. Esse ato o fez perceber que ele poderia se tornar um semideus. Então, quando sua mãe abandonou a família e fugiu com um vagabundo imundo, ele decidiu se tornar juiz e executor. Com seu pai incapaz de seguir em frente, ele ordenou que contasse todos os peixes no rio até se afogar. E depois que ele morreu, ele decidiu acabar com a mãe também e a fez implorar por perdão como uma cadela miserável. Quando o amante dela apareceu esperando morrer ao lado dela, Shuji decidiu conceder seu desejo, já que ele era o autoproclamado deus da morte. No entanto, o perdedor vaidoso imediatamente engoliu suas palavras e pediu para poupar sua vida. Shuji descobriu que todos que desejavam morrer apenas precisavam de uma mão amiga na forma de suas belas flechas da morte, e isso o fez assumir a posição de Senhor da Morte de sua cidade. Quando Mirai lhe disse que ele poderia ir para a prisão por ajudar alguém a encontrar o Buda, o garoto olhou para eles em choque e prometeu se arrepender de seus caminhos. No entanto, pela última vez, ele desejou acabar com seu irmão, então mirou nele, mas Mirai se colocou em seu caminho. Como a vida era um ciclo interminável de dor e miséria, Shuji acreditava que todos tinham a escolha de partir ou morrer. No entanto, Mirai não concordava com ele, pois estava convencido de que a vida valia a pena ser vivida, mesmo com toda a dor e sofrimento. Com Shuji se recusando a aceitar isso, Minamikawa decidiu se envolver e começou a dizer-lhe que todo ser humano nasceu com um propósito divino e que, no momento em que se eliminassem, deixariam um vazio no mundo para sempre. Comovido por essas palavras, Shuji decidiu poupar seu irmão, mas prometeu acabar consigo mesmo a qualquer momento. Revel esperava fazê-lo mudar de ideia, então pediu-lhe para ficar até que um novo deus fosse coroado, mas o garoto não dava a mínima para isso. Mirai disse-lhe que o mundo inteiro estava procurando os candidatos a deus e que era apenas uma questão de tempo até que ele fosse encontrado. Então, após um momento, o garoto concordou em ir com eles. No apartamento, Mirai apresentou todos uns aos outros, mas quando Shuji viu os enormes canhões de Yumika, ele se afastou para o canto. Depois de algumas horas, sua tristeza aumentou novamente, e ele disse a todos que estava realmente considerando abraçar o chão. Ele via a vida humana como um desperdício total e fútil, que dependia apenas de desejos egoístas, da mesma forma que ele nasceu no mundo sem qualquer afeto real. Desde que sua mãe decidiu abandoná-lo como se ele não valesse nada, ele só conseguia ver o mundo como lixo e todos como um maldito caminhão de lixo.
No entanto, Roshi achava que ele estava sendo muito duro consigo mesmo e disse-lhe que havia pessoas boas que realmente se importam com seus entes queridos e esperava que ele ficasse vivo tempo suficiente para saber quem se tornaria o novo deus. No dia seguinte, Mirai e Saki apareceram na cidade, e quando começaram a dizer a todos que os candidatos a deus eram tão inofensivos quanto uma borboleta, Yuito apareceu diante deles. Ele se chamou de maior fã de Mirai, mas se perguntou se Mirai era um clone. Esperando descobrir a verdade, ele decidiu lançar uma flecha nele, mas Mirai a bloqueou. Com isso resolvido, Mirai sugeriu falar em particular, então eles desapareceram da cidade. No espaço sideral, Mirai disse a Yuito que estavam procurando escolher um novo deus e gostariam de mantê-lo próximo ao grupo deles, então o garoto aceitou se juntar a eles. Enquanto isso, em uma casa de estado distante, uma jovem, Yuri, que era a quinta candidata a deus, foi informada pelos anjos restantes sobre a reunião para escolher o próximo deus. Como estava sendo mantida por agentes secretos, ela decidiu escapar e fingiu desmaiar no chão. Quando 3 seguranças entraram na sala para olhar para ela, ela lançou suas flechas neles e ordenou que a ajudassem a escapar. Quando chegaram a uma nova sala, um dos homens atirou na janela, permitindo que a garota saísse e fugisse. A segurança começou a correr atrás dela, mas ao forçá-la ao chão, perceberam que era um dos homens disfarçado como ela. Ao mesmo tempo, Yuri encontrou Yuito, Mirai e Saki. Na esperança de ganhar a confiança dela, Yuito decidiu dar a ela um anel mágico, permitindo que ela crescesse asas naquele instante e se elevasse no ar. Enquanto voava, Yuito disse a Yuri que ninguém confiava nele por causa de sua habilidade de eliminar todos com uma flecha branca, e por isso ele não o seguiria até o apartamento, pois voou imediatamente para longe. Pela manhã, Roshi sugeriu que votassem para um novo deus. Com todos querendo escolher Mirai, Shuji decidiu perguntar ao seu anjo qual troféu Mirai receberia se fosse coroado como deus. Oguro lhes disse que Deus teria o poder de aniquilar cada um deles e teria flechas vermelhas e brancas ilimitadas para transformar cada dia em Natal ou em um show de horror. Deus poderia matar quem quisesse e poderia transformar o mundo deles em um isekai se desejasse. Afinal, a Terra e a humanidade são volúveis. Além disso, quem se tornasse Deus deixaria de ser humano, e por isso, não poderia permanecer na Terra. Com essas palavras, todos ficaram relutantes, já que aparentemente desejavam continuar desfrutando da boa vida na Terra. Com todos os outros não querendo se tornar Deus, Shuji decidiu assumir a posição. Ele declarou que faria o mundo igual e justo, e ofereceria assentos VIP para todos que abraçassem o chão. Mas Mirai chamou isso de a pior ideia de todo o universo, e achou que isso só levaria o mundo ao caos. Pelo telefone, Yuito sugeriu que fizessem uma votação, então as 2 garotas votaram no senhor. Cara triste. No entanto, quando pensaram que tudo estava resolvido, Oguro lhes disse que precisavam do apoio do último candidato, mas ele estava sendo ajudado pelo Anjo da Destruição, que tinha a reputação de iniciar guerras no céu. No dia seguinte, o grupo apareceu na cidade e, por em pouco tempo, o Anjo da Destruição, Muni, começou a se aproximar deles. Ela lhes disse que precisavam fazer suas confissões antes de se encontrarem com o candidato final, e naquele momento, vários helicópteros voaram em direção a eles e se prepararam para atirar. No entanto, o grupo desapareceu, e quando apareceram em outra parte da cidade, descobriram que os helicópteros estavam recuando. Mirai anunciou que desejavam declarar suas intenções para a Terra se tornassem Deus. E assim que ele terminou, Shuji decidiu falar primeiro e começou a dizer que seu sonho era ver os humanos passarem como folhas e ficaria mais do que feliz em ver as pessoas abraçarem o chão por conta própria. A próxima pessoa foi Yuri, que disse que seu próprio desejo era ver os robôs dominarem a Terra e viverem em um iate pelo resto de sua vida. Yuito confessou que queria destruir todas as escolas do mundo inteiro para que os adolescentes nunca mais tivessem que se preocupar com o dever de casa. Saki, no entanto, apenas esperava ver todos sorrirem como o Coringa. Quando chegou a vez de Mirai, ele declarou que não faria nada e preferia deixar o mundo do jeito que estava. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, o último homem estava assistindo a todos na TV. O nome dele era Yonda, e ele era um cientista louco. Ao se aproximar da janela, ele convocou seu anjo e desapareceu. Imediatamente, ele apareceu diante do grupo, e depois de um momento, começou a lhes dizer que todos estavam sendo enganados pelos anjos e que Deus era uma farsa. Como nada mais fazia sentido para ele, estava convencido de que Deus era outro anjo que vivia do destino da humanidade e desapareceria no instante em que todos parassem de adorá-lo. Então, em uma tentativa desesperada de se salvar, ele forçou seus anjos a enganá-los, fazendo-os acreditar que lhes daria o poder de governar a Terra. O cientista estava convencido de que era apenas outro meio de enganar a Terra para acreditar que ele existia e que o mundo não precisava mais dele, já que a tecnologia estava rapidamente tomando conta. Sati confessou que ela também não era uma crente total. No entanto, ela achava que era importante para os humanos adorarem no que acreditam. Quando Shuji decidiu apoiar Yonda, o resto do grupo ficou confuso e se perguntou quem se ofereceria aos anjos.
Então, Yonda aconselhou que devolvessem suas habilidades e voltassem a ser pessoas normais. Shuji disse a eles que o mundo seria um lugar melhor se não tivessem medo de morrer, e decidiu que seria melhor não acreditarem em nada. No entanto, Mirai não aceitaria isso, então ele declarou que se tornaria Deus. De repente, Yuito desapareceu para um prédio e encontrou alguns homens apontando uma arma para cada um deles. Ele se perguntou se eles estavam fazendo um filme e decidiu apontar sua flecha para eles em imitação. Mirai gritou para ele voltar ao grupo, mas o garoto não ouviu. Naquele instante, um tiro foi disparado e Yuito começou a cair com um ferimento de bala. Quando uma bala foi disparada contra o grupo, eles se dispersaram e Mirai começou a voar em direção a Yuito, mas Yonda voou embora com ele. Logo, mais balas voaram em direção a eles, mas eles desapareceram e deixaram a cidade. Ao mesmo tempo, Yonda empalou Yuito com uma flecha e logo reivindicou todos os seus anéis mágicos para si. Mais tarde naquele dia, Yonda disse ao grupo que Yuito havia falecido e sugeriu que encontrassem um lugar para se esconder. Mas quando estavam dentro de uma casa enigmática, Yonda empalou Shuji com uma flecha procurando controlá-lo e torná-lo seu novo fantoche. No apartamento, Yuri confessou que tinha vivido uma vida muito solitária e que ter suas habilidades foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Ela esperava nunca perdê-los e pediu a Mirai que nunca os tirasse dela se ele se tornasse Deus, então ele concordou. Alguns dias depois, Roshi e Yumiki os levaram para uma estação abandonada onde poderiam se esconder até estarem seguros. Mirai sugeriu que tentassem convencer Yonda a apoiá-los, mas Yuri achou que seria muito perigoso. Naquele momento, Sachi começou a parecer triste ao perceber que todos poderiam ser aniquilados. No dia seguinte, a flecha em Yumiki desapareceu, então Mirai decidiu invocar outra flecha para Roshi, procurando manter o casal próximo a eles. Naquela tarde, eles assistiram ao presidente na TV enquanto ele admitia que Deus estava realmente doente, e que os candidatos a Deus eram as únicas pessoas que poderiam salvar o mundo da aniquilação. Ele pretendia ficar fora dos assuntos deles e garantiu que não seriam mais atacados, mas teriam seu próprio espaço para decidir quem se tornaria o próximo Deus. O Sr. Uglestein foi o próximo, e ele disse a todos que queria ver uma Terra sem Deus e pretendia eliminar todos os candidatos a Deus para que sua visão da Terra se realizasse diante de seus olhos. Mirai se perguntou o que aconteceria se todos estivessem mortos, então Rebel disse a ele que Deus desapareceria para sempre. No dia seguinte, Mirai revelou a Sachi e Yuri que apenas algumas pessoas no mundo ainda acreditavam que Deus existia. Ele tinha medo de que se tornar Deus não convencesse as pessoas a acreditarem nele e que depois de alguns anos como Deus, ele também pudesse começar a desaparecer. Sachi perguntou se ele estava ficando relutante em se tornar Deus, mas Mirai não tinha resposta para ela. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam sentados em um telhado olhando para o lindo céu noturno, Sachi disse a Mirai que o amava de todo o coração e esperava ficar com ele para sempre. Então, ele sorriu e segurou a mão dela enquanto assistiam ao nascer do sol juntos. Naquela tarde, o grupo apareceu em um estádio vazio para encontrar o professor Creep You Out. Ele lhes disse que sua intenção era impedir que qualquer um deles se tornasse Deus, incluindo ele mesmo. Como nenhum deles deveria permanecer vivo, ele pretendia eliminar todos de uma vez, pois essa era a única maneira de impedi-los de se tornarem Deus. Tendo feito um pouco de experimento ele mesmo, ele percebeu que era possível perfurar o coração um do outro instantaneamente. Yuri se perguntou por que abraçar o chão era a melhor opção deles. Então ele disse a ela que apenas os humanos deveriam governar a Terra. Como os humanos nunca foram feitos para existir para sempre, ele achou que seria melhor colocar suas mentes em robôs e criar bebês sintéticos. No entanto, Mirai disse a ele que estava determinado a se tornar Deus e salvar os poucos humanos que importam para ele. Esperando convencê-lo, Yonda pediu para falar com Mirai a sós. Depois que os outros foram embora, Yonda disse-lhe que nenhum humano poderia ser verdadeiramente feliz, pois a felicidade era meramente determinada pelas coisas que todos podiam ver, e que nem mesmo ele poderia salvar o mundo do mal se tornasse Deus. Mirai achou que os livros de Yonda estavam fazendo-o perder a cabeça e o contato com a realidade, então disse-lhe que sua opinião não mudaria. Yonda disse que acabar com ele era sua única esperança de se tornar Deus, então Mirai imediatamente apontou sua flecha branca para ele. Quando o professor disse que ele não poderia acabar com ele, Mirai atirou nele, mas ele desapareceu. Mirai perguntou por que o professor maluco estava tentando substituir a humanidade por robôs. Então Yonda disse que os humanos estavam destinados a desaparecer em alguns anos, e que ele apenas esperava ver isso acontecer na metade do tempo. Percebendo que esse gênio louco não poderia ser convencido, Mirai decidiu acabar com ele. Mas Yonda disse que Saki e o resto de seus amigos haviam sido capturados e seriam aniquilados em breve. Ele queria que Mirai reconsiderasse sua decisão e decidisse se preferia salvar a futura mãe de seu filho ou ainda se tornar Deus. Quando o cronômetro começou a contagem regressiva, Mirai escolheu o amor de sua vida. Enquanto isso, na cidade, todos estavam assistindo os dois em telas gigantes. Quando Yonda perguntou por que Mirai estava escolhendo sua garota em vez de se tornar Deus, Mirai disse a ele que a amava de todo o coração e alma. No entanto, o professor estava convencido de que o amor era o maior golpe de criptomoeda, e era meramente inspirado por hormônios em fúria, mas Mirai acreditava que ele devia ter tido uma vida inútil, solitária e repugnante.
Determinado a acabar com ele, Yonda ameaçou eliminar Saki se ele não se oferecesse para ser eliminado. Quando o cronômetro começou a contagem regressiva, Mirai decidiu aceitar. No entanto, Naci apareceu diante dele, avisando-o de que o professor estava tentando enganá-lo para que se rendesse. Mas ele não a ouviu, pois as memórias de Saki estavam em sua mente. Naquele instante, Yonda disparou sua flecha em sua direção, mas Naci começou a puxá-lo e voou alto para o céu, dizendo-lhe que sua vida era importante para ela. No entanto, naquele momento ela parou e ele começou a cair. Uma bolha estranha cobriu e seu corpo começou a descascar. Enquanto Roche conseguiu pegar Mirai, ambos a observaram dentro da bolha misteriosa. Naci disse a Mirai que ela estava sendo rebaixada para o segundo nível, e só poderia dar a ele poder com asas ou flechas vermelhas. Após uma rápida reflexão, Mirai escolheu suas flechas vermelhas e imediatamente seus anéis mágicos retornaram para ela e a estranha bolha se despedaçou. Yonda disse a Roche para trazer Mirai para ele, mas Roche sabia que ele só queria acabar com ele, já que havia perdido a capacidade de voar. Enquanto isso, Saki, Yuri e Umeki estavam amarrados. Saki confessou que deseja permanecer viva e ter uma família com Mirai, da mesma forma que ele esperava ficar vivo por ela. O sonho dela era lavar a roupa dele e fazer seu café da manhã enquanto passava a noite em claro desenvolvendo um belo enredo com ele. Com essas palavras, Shuji ficou confuso, pois ele só podia terminar pessoas que estavam querendo partir. Ao mesmo tempo, Naci sugeriu que Mirai fugisse sem Saki, mas ele disse que Saki era sua bateria e que sem ela ele se desligaria. Ela disse a ele que entrou em sua vida para fazê-lo feliz, mas Mirai acreditava que nunca poderia ser feliz sem Saki ao seu lado. Depois de voltar ao chão, Yonda lançou outra flecha em direção a Mirai, mas antes de atingi-lo, Saki o salvou. Logo, o grupo se reuniu e Shuji explicou a Yonda que ele só podia acabar com pessoas que tinham o desejo de encontrar seu criador. Yonda achou que ele era um fraco, mas quando Yonda pediu que devolvesse sua flecha branca, Yuri apareceu atrás dele e a lançou em sua direção. Felizmente, Naci o resgatou de encontrar seu destino. Ela disse que seu destino era fazer Mirai feliz, então decidiu salvar Yonda, já que sabia que Mirai não tinha um verdadeiro desejo de acabar com ele. Imediatamente outra bolha a cobriu, mas desta vez seu corpo começou a se curar e com uma brilhante explosão de luz, ela retornou ao seu posto especial. Enquanto isso, na cidade, todos continuavam assistindo a eles nas telas. Yuri disse a Ryonda que depois que Shuji os libertou, ela o enganou sugerindo que segurava a flecha branca para que todos se sentissem muito mais seguros. Ryonda começou a parecer triste e disse a eles que se deixou acreditar que todas as coisas certas estavam erradas. No entanto, ele nunca acreditaria que Deus era real. Quando começou a se afastar, Mirai disse-lhe que ele não precisava acreditar em nenhum Deus, mas poderia simplesmente decidir ser uma boa ou má pessoa. Há alguns meses, ele pensava em abraçar o chão, pois só conseguia sentir dor e miséria, mas agora estava feliz por estar vivo e animado por ver Saki em sua cama todas as manhãs. Ryonda lhes disse que toda a sua vida tinha sido um desperdício, já que passou vários anos tentando provar que Deus não era real. Tendo desperdiçado toda a sua vida, ele achou que a coisa certa a fazer era abraçar o chão. Shuji não queria vê-lo partir, então decidiu se tornar Deus, e prometeu contar-lhe todas as coisas que ele desejava saber. Saki perguntou aos anjos se Shuji poderia se tornar Deus, já que ele tinha a flecha de Ryonda dentro dele. O guru disse a ela que a flecha não tinha efeito, já que Shuji estava se oferecendo para ser Deus. No entanto, não seria possível falar com nenhum humano. Esli disse a eles que depois que Shuji fosse levado para o céu, o restante dos anjos desapareceria da terra e nunca mais seria visto. Shuji começou a caminhar em direção a eles, tendo aceitado seu destino. Quando todos concordaram em torná-lo o novo Deus, ele começou a voar em direção ao céu. Naquele momento, os anjos voaram em sua direção e luzes começaram a explodir ao seu redor enquanto o cobriam com suas asas e causavam uma grande luz que se espalhou pela cidade. Shuji anunciou que havia apagado as memórias dos candidatos a Deus de todos no mundo. No entanto, antes de se tornar Deus, ele se perguntou se eles desejavam lembrar de tudo o que aconteceu. Yuri disse a ele que não queria ter memórias disso e preferia considerar o Professor Creepy como seu novo Sugar Daddy. Ryonda disse que ainda não acreditava em nenhum Deus, mas desejava que suas memórias permanecessem com ele. Mirai também queria suas memórias, então Saki pediu para manter as dela também. De repente, Shuji começou a subir mais alto nos céus e entrou em um ser superior antes de desaparecer em uma luz. Yuri começou a se perguntar onde estava, então o Professor Creep disse a ela que eles vieram para a lua de mel, mas se envolveram em algumas coisas estranhas. Mirai e Saki deram as mãos e começaram a caminhar para casa. Vários anos depois, Saki contou aos amigos que em breve se casaria com Mirai e que teriam uma floricultura juntos. Era o sonho de suas vidas e estavam muito felizes com isso. Após alguns dias, Mirai visitou a família de Saki para receber a bênção deles, e ficaram felizes em tê-lo com eles. Eles sempre esperaram vê-los juntos e acreditavam que seriam felizes para sempre. Naquela noite em casa, Saki perguntou a Mirai o que o faria feliz, então ele disse que queria ficar ao lado dela para sempre.
Quando ele perguntou o que a faria feliz, ela disse que queria carregar os filhos dele. Esperando ouvir mais confissões dele, ela decidiu perguntar o que ele mais amava nela. Então ele disse que amava o sorriso dela e esperava tê-la perto dele para sempre. Alguns dias depois, eles se casaram em uma igreja cercada por uma bela luz celestial. Enquanto isso, no céu, Shuji estava observando todos na Terra, mas logo decidiu observar pessoas tristes. No entanto, após perceber que vários humanos continuavam a sofrer e estavam abraçando o chão, ele pensou que a Terra estaria melhor sem um deus. Depois de dizer ao Oguro para convocar todos os anjos para uma reunião, ele estendeu a mão e naquele instante todos os anjos começaram a desaparecer. Tendo tido uma vida humana miserável, Shuji pensou que era inútil como Deus, já que não conseguia ajudar os humanos na Terra. Quando Oguro percebeu isso, ela viu que Deus havia se empalado com uma grande flecha enquanto tudo no céu começava a se dissipar em um vácuo. Na Terra, as crianças começaram a desaparecer e suas roupas ficaram espalhadas no chão. Murai disse a Saki que era o fim do mundo e prometeu ficar com ela mesmo depois que eles desaparecessem como se nunca tivessem existido. Ele estava feliz por partir com ela e a segurou em seus braços.